Bom, vamos para outra entrevista de Canoas. Ouvimos por 10 minutos e meio, mais ou menos, pouquinho mais, o candidato Ayrton Souza. Daremos o mesmo tempo a partir de agora para o candidato do PSD, candidato à reeleição, Jairo Jorge. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, Giane. Bom dia a todos os ouvintes, especialmente os canoenses que nos acompanham. De quem o senhor busca apoio agora, já que as outras candidaturas se alinham mais com o seu oponente? Veja, eu sou um homem de diálogo sempre, essa é uma marca política desde que eu assumi a prefeitura em 2009, eu vou conversar com todos e vou conversar diretamente com os eleitores. O segundo turno não é o segundo tempo de uma partida, é uma nova partida, é uma nova eleição. Portanto, a bola vai para o centro do campo. E agora os eleitores não votam com o coração. No primeiro turno o eleitor vota com o coração. Mas no segundo turno, voto com a razão. Ele tem que escolher qual o melhor candidato entre os dois. Então, é o momento de se apresentar, debater, discutir e aprofundar. Eu acho que 44% de eleitores que se abstiveram, votaram branco e nulo, e o fato de nenhum dos dois mais votados alcançar 50% mais um voto, revela que os canoenses querem debater mais, discutir mais, e é isso que nós faremos. Prefeito, eu quero lhe perguntar, fazer a mesma pergunta que fiz ao seu adversário em relação a esses eleitores, né? Os eleitores, os 31, alguma coisa por cento que não votaram, mas os que votaram em branco e nulo, que significa um contingente, como o senhor mesmo disse, maior do que a votação do senhor e também maior que a votação do seu adversário. Qual é a sua estratégia para convencer esses eleitores a saírem de casa ou a mudarem um voto que foi branco ou nulo, tendo todo um leque de candidatos para escolher e agora tendo só 2? Veja, Rosane, eu enfrentei 5 candidatos. Por ser prefeito, é natural que os 5 me atacassem. E eu já vivi isso também quando eu fui candidato à reeleição e enfrentei também 5 candidatos. Isso é natural. Agora, no segundo turno, não é isso, é um mano a mano. É um comparativo entre 2 nomes. E tudo que está em jogo para a cidade não é os próximos 4 anos, são as próximas 4 décadas. Por quê? Porque teremos a reforma tributária. Canoas, por ser um polo industrial, por ter a Refap, é a cidade que mais perde, juntamente com o Triunfo ali, que tem o polo. Nós somos as cidades que mais perdem no Rio Grande do Sul, estamos entre as cidades que mais perdem no Brasil. Nós vamos perder de semestre entre 300 e 400 milhões, portanto, toda reforma, toda alteração, ela exige um desenvolvimento da cidade, a vinda de capital humano, para que a cidade possa recuperar. Então, quando a gente fala de 4 anos, a gente está falando no que é necessário fazer para a cidade sobreviver nas próximas 4 décadas. E todo o esforço de reconstrução da cidade, Rosane, que eu acho que, assim, a Canoas, talvez diferente de outras cidades, nós já começamos a reconstrução. Hoje, das 44 escolas, 42 estão em atividade. Das 15 unidades de saúde, 12 já voltaram e as 3 que faltam voltam agora em outubro. Das 3 UPAs, uma já retornou e 2 retornam em 10 dias. Ou seja, a infraestrutura de saúde e educação está retornando. Nós não estamos parados, é fácil falar, difícil fazer. E nós temos também a obra do cinturão de diques. Veja, hoje eu assinei na semana passada a ordem de início do Muro da Cassol. Meu adversário talvez não esteja olhando o diário oficial. As obras começam essa semana. Já iniciamos em 5 de dezembro as obras de recuperação do dique da Rio Branco, 16 de setembro do dique da Matias Velho, de recuperação e elevação para 7 metros. Iniciamos as obras do Mato Grande, um dique novo. Mais de 110 milhões, são 2 casas de bombas e mais o dique. E retomamos as obras de Niterói em parceria com o governador Leite, que foi fundamental para que não rompesse o dique de Niterói, aliás, o único que não rompeu. Então, veja, hoje nós temos R$1 bilhão garantidos pelo governo estadual e governo federal, e nós já começamos as obras, inclusive com recursos próprios que vieram da parceria com a Corsan. Ao invés de ficar esperando, como alguns estão fazendo, nós estamos trabalhando, que é isso que a população quer segurança. Eu acho que essa é a forma de convencer o eleitor e chamá-lo para o debate para que ele participe, porque o que se discutir agora, a definição, ela vai ter impacto, como eu disse, nos próximos 40 anos. O senhor concorda que o senhor enfrenta uma grande rejeição do eleitorado de Canoas? E se concorda, como lidaria com isso? Como vai lidar com isso? Giane, quem está à frente
especialmente, né, diante de um episódio, uma catástrofe como essa, sempre tem um desafio. Diferente de Porto Alegre, que tem televisão, eu não tenho. Eu tenho certeza que se eu pudesse mostrar que nós somos a única cidade que hoje tem, por exemplo, cestas básicas, nós estamos distribuindo para a população carente, são 10 mil cestas básicas toda semana, nós somos a única cidade que tem passe livre, né? Nós somos a única cidade que fez um auxílio empreendedor, são 1.000 mês e 500 microempresas, são 15 mil reais para as microempresas, 5 mil para as MEIs. Nós somos a única cidade que criou um auxílio municipal de reconstrução, são 2 mil reais para 5 mil pessoas que inclusive estão fazendo um trabalho social. Nós somos a única cidade que hoje está distribuindo, né, a partir de uma parceria com a Petrobras, geladeiras e fogões para quase 5 mil famílias. Então, veja, se eu tivesse espaço, talvez, de televisão, que o prefeito Melo tem, talvez eu pudesse colocar isso e chegar de forma uniforme a todos os cidadãos. Os meus adversários, isso foi visto agora na entrevista, Canoas parece uma cidade abandonada. Nós somos a primeira cidade a retirar as águas, somos a primeira cidade a limpar. Veja, Porto Alegre retirou 93 mil toneladas de resíduo. Nós retiramos 400 mil. Veja, Porto Alegre é 4 vezes maior que Canoas, mas nós retiramos 4 vezes mais que Porto Alegre. É claro que tem muito por fazer. E eu tenho humildade, né? Eu até não me esforçar para acertar, eu errei. Então eu tenho humildade de reconhecer as minhas limitações, meus erros. Veja, às vezes você trabalha com os dados que você tem, né? Eu estava, por exemplo, na Rio Branco. Os dados que eu tinha naquele momento é que o que nós fizemos, a partir dos engenheiros, conteria água. Veja, a água rompeu. Na hora que rompeu, eu pedi evacuação. Mas meus adversários insistem em dizer que eu não pedi. Realmente, naquele momento, com as informações que eu tinha, eu pedi, disse para as pessoas que não era necessário sair. Bom, se fosse hoje, com a experiência que eu tenho, eu não faria, né? Porque com tudo que nós passamos, eu tenho outra mentalidade hoje. Mas naquele momento eu usei a informação que eu tinha de 1981, que os nossos engenheiros tinham, que o prefeito Lagrange havia feito. Então hoje, mais experiente, eu teria outra atitude. Mas eu aprendi, né? E eu tenho humildade de reconhecer também as minhas limitações. Agora, eu sempre estive na linha de frente. Agora, eu me senti muitas vezes impotente. Quando uma tragédia dessa afeta 150 mil pessoas, né? Eu, se pudesse conter as águas, eu fiquei até quase meia-noite no Dique da Matias Velho tentando colocar sacos de areia. Eu tentei fazer o que eu pude, mas não foi fácil. Talvez a pior madrugada que eu vivi foi no dia 4, em que eu liguei desesperado para o governador Eduardo Leite. Então, e aliás, que me acolheu, me apoiou num momento difícil. Então, não é fácil você se sentir, né? Eu tenho um amor por essa cidade, o meu povo, eu sofri com cada pessoa, mas eu aprendi também. Hoje eu estou mais preparado, vivi essa tragédia, eu sei o que deu certo, o que deu errado e vou trabalhar. Candidato... Porque é uma missão que eu tenho. Ainda temos 2 minutos e meio. Tá, eu quero falar de saúde, porque seu adversário disse aqui que tem uma fila de 4 mil mulheres para fazer mamografia em Canoas e que a saúde é uma terra arrasada, resumindo o que ele falou. Qual é a situação, por que desse atraso e qual é a perspectiva de solução dada a gravidade do assunto? Nós retomamos, né? Os equipamentos às vezes são muito velhos, né? O caso do HU e o caso do Nossa Senhora das Graças. Então, esses equipamentos quebram muitas vezes, né? Tem problemas de... Então, nós estamos adquirindo equipamentos novos, já retomamos a mamografia desde agora, dia 1º de outubro, nós estamos fazendo 550 mamografias no Nossa Senhora das Graças e vamos retomar agora no Hospital Universitário. Nós precisamos fazer um mutirão, veja, nós vamos fazer por volta também de 500, isso significa 1.000 mamografias mês. Então, nós vamos fazer um mutirão para limpar essa fila. Nós temos aí, né, mulheres que estão aguardando e é o nosso propósito lá no Fila Zero. E por que não foi feito ainda? Não, nós já fizemos mutirão em outros períodos, nós tivemos dificuldade em outros momentos, essa é uma fila contínua, né? Tá. Então nós já fizemos, por exemplo, ano passado eu fiz um grande mutirão, conseguimos reduzir as filas, né? Nós tivemos dificuldades, né? Como eu disse, por exemplo, o HU está com equipamento quebrado, nós estamos agora trazendo um equipamento novo, então fica 60 dias sem você fazer mamografia, são 1.000 mulheres que deixaram de ser atendidas. Então essa um minutinho para a gente encerrar. E o mecanismo é a Fila Zero. 1 minuto para a gente encerrar, porque o senhor é diferente do seu oponente e deve ser reeleito prefeito de Canoas. Veja, o STJ decidiu de forma clara e inequívoca, não havia nenhum motivo para o meu afastamento. Veja, 4-0. Diferente do meu adversário, que por 5-0
manteve uma condenação de uma fraude em licitação que deu um prejuízo de mais de 5 milhões. Já teve decisão na primeira instância, reforçado 3-0 no TJ e agora 5-0 no STJ. Eu sou ficha limpa, né? Sou o político mais investigado do Rio Grande do Sul e não acharam nada, não é porque eu escondi, é porque não tinha nada para achar. Já o meu adversário tem perda de função pública e suspensão dos direitos políticos. Se eleger, é a candidatura Kinder Ovo. Quem vai assumir o seu vice, que é um neófito na política, filho, né, do ex-prefeito Busato. Então eu vou enfrentar esse debate, mas também falar a verdade, porque não adianta querer esconder as coisas e colocar para debaixo do tapete. Fechando o tempo, lhe agradeço, candidato Jairo Jorge, do PSD em Canoas. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado.